tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha, ele está dizendo assim, olha, eu estou dizendo para vocês, e até dou testemunho de Deus, mas não com conhecimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Assim somos nós, muitas vezes queremos colocar a nossa justiça, queremos agir do nosso modo, queremos colocar força, queremos colocar até mesmo violência nas situações, na correção, defender a nossa causa, defender o nosso ponto de vista. Muitas vezes nós somos grosseiros, e a palavra nos diz que não é nem por força, nem por violência, mas pela presença do Espírito em nossa vida, que nos dá estratégia e sabedoria para agir. E Paulo continua e encerra dizendo assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando Paulo mostra Cristo, quando Paulo aponta Cristo, irmãos, se nós formos trazer a trajetória de Cristo, e muitos assim dizem, e é real, é um ministério de amor, é um ministério de compreensão, é um ministério de colocar-se no lugar. E um dos maiores exemplos é quando Jesus olha aquela mulher sendo pego no ato de adultério. Ele olha a situação e, para cumprir a lei, ele diz: atire a primeira pedra, porque a lei assim dava respaldo. Mas ele encerra dizendo assim: aquele dentre vós que não tem nenhum pecado. O Senhor Jesus, em outra feita, ele também diz assim: olha, não aponta o argueiro no olho do teu irmão sem antes tirar a trave do teu. Você observa que Jesus, ele sempre vem nos tratando para que nós resgatemos em nós, primeiro, em nós o amor próprio, primeiro em nós a transformação, primeiro em nós a compaixão, para que então possamos ajudar o nosso próximo. Esta era o trato de Paulo aqui, conversando na carta com o povo. Eu não quero adentrar no que ele fala, mas depois vocês leem o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11 de Romanos. É muito interessante, porque Paulo, ele bate muito forte na grandeza de Cristo, na grandeza do Pai, através do teu Filho, e demonstrando e mostrando a graça. A graça é que precisa reinar em nós, para que então, através de nós, a graça flua, e a graça fluindo através de nós, contagia, liberta, cura. E isso que o Senhor quer fazer conosco hoje à noite. Ele quer nos encher desta graça, porque Paulo, orando, dizia: se afasta de mim, tira de mim esse espinho. E Deus fala: minha graça te basta. É o que nós precisamos, a graça, porque é a graça que vai nos trazer autoridade, é a graça que nos traz poder, é a graça que nos traz conhecimento, é a graça que nos leva a ir no mais profundo das revelações de Deus, é a graça que nos torna íntimo, é a graça que nos torna próximo, é a graça que faz resplandecer a luz em nós, é a graça que faz nós sermos sal, é a graça. Por isso que Paulo trata com muito ênfase a respeito da graça. É isso que ele está dizendo aqui. E lá no versículo 33 de Romanos 11, é uma adoração, é um hino de adoração. Ele encerra dizendo assim, isso é muito lindo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi
foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Quando nós falamos porque dele, quando eu meditava, o Senhor me levou numa pequena ministração, e não foi nenhuma pequena ministração, alguém editou um vídeo, uma ministração, alguém editou e colocou nas redes sociais, e o Senhor me fez lembrar o que quer dizer porquê dele. Por que Paulo fala porquê dele? Olha o que o Senhor me fez lembrar. A origem do peixe é a água. Porque não foi Deus que criou o peixe. Deus fala para a água: produza peixe. Então você observa que o peixe fora da água, ele morre. O Senhor também não produziu as árvores. O Senhor falou: terra, produza árvore. Isso nos traz o quê? O discernimento de origem. O nosso irmãozinho Mateus não estaria aqui hoje se não fosse pela mamãe e o papai. Ou seja, a origem do Mateuzinho está ligado com o papai e a mamãe. Então a origem, porque sem eles, Mateuzinho não estaria aqui. Então todos nós temos origens. Então quando nós falamos porquê dele, nós precisamos voltar lá na criação. E na criação, o Senhor, junto com o Filho e com o Espírito, diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E foi feito de uma matéria existente, que é a terra ou o barro. Por isso que diz que do pó viemos, mas também para o pó voltaremos. Mas após o Senhor ter feito, Ele vem e sopra o fôlego, o Espírito, nas nossas narinas. E nós voltamos, aí agora nós começamos a ter fôlego de vida. Então a nossa origem é Ele. Só que constantemente esquecemos disto. É muito mais fácil eu acreditar na lei dos homens do que na lei de Cristo. É muito fácil, mais fácil eu crer na maldade do homem do que no poder de Deus. É mais fácil eu saber que eu não posso furar um farol vermelho numa avenida de muito movimento, como autonomista ou como paulista. Primeiro, eu serei multado, e segundo, eu posso ou colidir ou ferir uma pessoa. Então você vê que muitas vezes estamos dando mais crédito ao que é humano do que o que é espiritual. Mas Paulo vem e diz assim: porque dele. E isso é tão tremendo que eu separei 2 versículos que nos deixam muito certo porque Paulo escreve porque dele. 1 Coríntios capítulo de número 8, a partir do versículo 5 diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem
nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. Glória a Deus. Quer um pouquinho mais? Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Isso é muito tremendo. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Por que Paulo diz por que dele? Porque a carta aos Coríntios, quem escreve é o próprio. E também a carta à igreja de Colossos, que é o livro de Colossenses, também foi Paulo. E ele diz assim, a partir do versículo 13: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia! 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 Olha a certeza deste homem, é a mesma certeza que o Senhor quer que eu e você tenhamos, essa mesma convicção. Nós falamos assim, o diabo vai se levantar, o diabo é terrível, o diabo é isso, ao ponto de esquecermos que tudo está nos controles da mão do Todo-Poderoso. Primeiro colocamos, potencializamos o mal, para depois lembrarmos das grandezas de Deus. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer que até as potestades, principados, hostes da maldade, príncipe das trevas, Ele controla tudo, porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e os demônios tremem e estremecem diante da grandeza dele. É isso que Paulo, é isso que as Escrituras hoje vêm nos dizer. Ele está no controle de tudo ainda. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por isso que ele está dizendo, porque dele. Esquecemos muitas vezes isso. Não, que o diabo é astuto, que o diabo é isso, que o diabo é aquilo, que o diabo é isso outro, que o homem é isso, que o homem é aquilo, e isso vai minando as nossas forças, e isso é um sinal notório que os nossos olhos carnais estão aprisionados às coisas terrenas, mas hoje o Senhor limpará os nossos olhos, e nós sairemos daqui com os olhos espirituais abertos e veremos primeiro a glória de Deus, não mais os homens e nem mais a maldade do inferno. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Ele é muito bom, Ele é poderoso, Ele é um Deus zeloso, Ele é cuidadoso, Ele é cuidadoso. Então, por que dele? Ficou claro? Ficou claro? Ele continua dizendo, e por ele. Glória, eu sinto Deus pertinho de nós. Perto. Pronto para nos socorrer. Na hora da angústia. Socorro bem presente. Porque dele ficou muito claro. Irmãos, vamos olhar mais para o poder de Cristo. Aleluia. E Ele é tão poderoso que Deus, seu Pai, fez o nome dele sobre
todos os nomes. A qual nós já temos um relato da tua grandeza. Quando João vai e vê os 24 anciãos, anjos e muitos adorando. E também diziam: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. O único digno de abrir os selos. Olha quem é o nosso Senhor Jesus. Poderoso na batalha. Que venceu um exército com 300 homens. Aí é tão lindo cantar isso. Qual foi as armas que usou? Cântaro. Buzina. E muitas vezes a gente está aí lutando, e o Senhor quer que nós somente ouvimos a tua voz. Está faltando a gente buscar mais conselhos nele. Uma situação acontece, eu dou tanto ênfase para o mal, para o diabo. Antes de primeiro buscar ele e falar: Senhor, por que isso? Aonde eu estou dando brecha? Ou o que está acontecendo? Ou o que o Senhor quer me ensinar? Porque tudo nós queremos explicação. Seus discípulos andando com Jesus e viu um jovem cego de nascença. E falam para ele: mestre, quem pecou, ele ou os pais dele? Queremos muito os porquê da vida, isso nos consome. Aí Jesus, maravilhoso, fala: nem ele e nem o pai. Mas para que fosse manifesto a glória de Deus. Os discípulos no barco e aquela onda, aquele vento, e Jesus vindo para o sobre o mar. Sobre o mar. E os homens já estavam assustados. Olha e fala: é um fantasma. E Jesus fala: não, sou eu. E Pedro, ousado: se é tu mesmo, fala para mim que é contigo. Ele já não foi. Olha que interessante, aqui eu aprendo uma lição tremenda. Se és tu mesmo, faz eu ir até ti por sobre as águas. Ele já não poderia ter ido? Já não era Jesus? Por que ele pergunta primeiro? Até nos tempos turbulentos, devemos buscar conselho em Deus. Jesus agora também no barco estava lá dormindo, e o vento, tempestade, ondas altas, em tudo ele ensina. Ele levanta, fala: até quando estareis tímidos, homens de pequena fé? Mar, vento. E aqueles homens falam: quem é este? Até o mar e o vento o obedece. Tem situações que o Senhor permite nós entrar só para Ele se apresentar para nós. E você observa que a cada vez que Ele se apresenta, as pessoas vão ficando mais ousadas, porque vão tendo com Ele o que é uma intimidade. Aí vem aqui: e por Ele. Quando eu fui neste por Ele, a primeira passagem que veio à minha memória foi quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. Que toda vara enxertada em mim dá fruto. E limpa-se para que dê mais fruto ainda. E eu orando e falando: Senhor, mas me dê um exemplo
que nós, como teus filhos, possamos sair por sobre as águas, nas asas, como disse Isaías, asas como de águia e voar, Senhor. E o Senhor falou, pois bem, vou te fazer lembrar de 2 versículos. O primeiro está em Salmos, capítulo de número 84. Agora é por Ele. Por Ele. Então é porque dele, já ficou bem claro a grandeza, agora por Ele. Olha o que diz. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Por Ele, um dia na tua presença é bem melhor do que 1000 em outro lugar. Aí o Senhor falou, calma, filho, que tem um pouquinho mais o que quer dizer por Ele. Em Salmo 51, versículo 10 e 11 diz assim, gente, só pede isso, só faz uma oração dessa quem conhece. Eu não vou pedir algo para alguém que não pode fazer. Eu não vou no farmacêutico pedir para ele, me opere. Não tem como. E eu não vou no funileiro pedir para ele, conserte o meu motor. Não tem como. Eu só vou aonde eu sei que pode me atender. Só. Eu quero comprar peças íntimas. E eu vou onde só vende roupa social. Não vou me encontrar as peças íntimas. Eu quero uma roupa casual também. Eu vou onde só vende roupa social. Não tem como. Ou eu quero uma roupa social e vou numa loja praia. Você vai? Por que nós não vamos? Porque eu sei que lá eu não vou encontrar. E outra, o meu tempo, ele é precioso. Então eu já vou aonde eu posso ser atendido e possuir aquilo que eu fui buscar. Então este homem, ele só pode fazer essa oração quem crê. Ó, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas ele já não tinha um coração? Não era uma pessoa que estava em fase de desenvolvimento. Ele já tinha um coração. Então por que ele pede um coração puro? E não apenas puro, e renova em mim um espírito reto. Coração e espírito, externo ou interno? Interno. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o externo do que com o interno. Eu consigo ficar me arrumando muitas vezes 15 minutos. Mas não tenho os mesmos cuidados nos 15 minutos de arrumar o meu interno. E aí ele diz assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Primeiro, cria em mim e renova em mim. E Senhor, não me lances fora
da tua presença e nem retires de mim o teu espírito por ele. Tem situações na nossa vida que só venceremos por ele. No meu nome expulsarão, no meu nome curarão, no meu nome libertarão. E quanto mais você se aproxima dele, irmão, só a presença do Espírito Santo em tua vida já faz a diferença em um ambiente. No seu hall de amigos. E outra, as pessoas têm prazer em estar do teu lado. Nunca houve uma geração tão carente de Deus como esta nossa. E sabe o que eu faço? Me afasto. Por quê? Porque eu não estou nele. Porque se eu estiver nele, reconhecerei a presença dele em mim. A presença dele em mim gera fruto. E o fruto não é para nós. Os frutos são para estes. Ou seja, o cenário de hoje, ele é propício para haver um grande avivamento de Deus nos dias de hoje. Porque nunca se houve um ambiente tão deplorável, depressão e outras coisas mais, ansiedade, que é um ramo da depressão, inquietação, que é um ramo da depressão, e eu poderia aqui sugerir outros adjetivos, e eu olho, não, para falar a verdade, eu nem olho, porque se eu estou cheio do Espírito, por isso que dizem por ele, porque se eu estiver nele, Jesus garantiu que nós daríamos fruto e seríamos limpados para dar mais frutos ainda. Então eu preciso entender, olha os cuidados do salmista. Mais vale um dia no teu átrio, não era nem no santo e nem no santíssimo, só no átrio, do que 1000 em qualquer outro lugar. E quando ele veio a pecar, ele fala, tenha misericórdia de mim, Senhor, não afaste de mim, cria em mim um coração, para que eu não venha sair da tua presença. Então o por ele é muito importantíssimo na nossa vida. Seremos ótimos maridos, seremos ótimos empresários, eu falo como homem. Serei um ótimo pai, serei um ótimo amigo, serei um ótimo administrador, vou administrar melhor o meu tempo. Tudo na minha vida começa a fluir. E a palavra do Senhor diz que quem bebe da água, olha como se faz necessário estar nele. Mulher, se tu pegar água, tu vai ter sede. De novo. Mas se beber da água que eu der, não terá mais sede. Por que não vai ter mais sede? Porque o seu interior vai se formar uma fonte de água viva. E esta água, ela jorrará para a vida eterna. Porque por ele temos visão do alto. Por ele temos ansiedade que ele volta. Por ele temos sede de almas aflitas. Por ele quero ser instrumento. Por ele quero adorá-lo. Por ele quero bendizê-lo. Por ele, quero ser uma pessoa melhor. Por ele, quero deixar o pecado. Por ele, quando peco, reconheço o meu pecado, porque eu sei que eu magoo a pessoa que mais me ama. Por ele, olha a profundidade do que é por ele.
para encerrar, para Ele. Olha o que Paulo diz ao escrever uma carta. Ô Senhor, me ajude a achar. Vou achar. Ele diz assim: não apresentei os vossos corpos como instrumento não apresentei os vossos corpos como instrumento para o pecado. Antes, apresentai-vos como instrumento de louvor. Vou ler, mas ainda não é este. Romanos 8. Vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para Ele. E a partir daí, vamos viver o melhor de Deus nesta terra. Como diz a palavra do Senhor, se quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra. Amém? Vamos ficar de pé.